Hora do quadro Protagonistas, que traz histórias inspiradoras de mulheres que transformam as áreas em que atuam. Hoje eu converso com uma advogada que busca melhorar as condições de trabalho, de formação e de acesso ao crédito das mulheres empreendedoras brasileiras, principalmente das que enfrentam mais dificuldade para se inserir na atividade econômica do país. A protagonista de hoje é Margarete de Castro Coelho, diretora de Administração e Finanças do SEBRAE, advogada especialista em Direito Eleitoral, Constitucional e Processual e uma pioneira na política brasileira. Foi a primeira mulher a se tornar vice-governadora e depois governadora do Piauí. Uma trajetória que une técnica, gestão pública e compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Margarete, muito obrigada por estar aqui com a gente. Um prazer te receber. Quem é Margarete? Olha, eu sou uma sertaneja, eu nasci no interior do Piauí, no sertão do Piauí, em uma cidade chamada São Raimundo Nonato, que é o berço do homem americano. É lá que fica a Serra da Capivara, é lá que ficam os estudos de Nied Guidon, onde fica o Museu da Natureza, o Museu do Homem Americano, onde começou o povoamento das Américas. Então, eu sou essa mulher descendente dos nossos ancestrais, dos ancestrais do homem americano, e que depois, com muito estudo, com muita luta, acreditando na política, se tornou a primeira governadora do Piauí, uma estudiosa da democracia brasileira e mundial e alguém que acredita na política como uma forma de transformar vidas, uma forma de cuidar das pessoas. A sua trajetória combina direito, depois política e agora gestão no SEBRAE. O que isso tudo te ensinou? E como essas outras trajetórias anteriores, tanto em relação à política quanto em relação ao direito, te trouxeram hoje para o empreendedorismo? Cris, eu digo que o direito abriu muitas portas para mim. O direito foi a chave mágica da minha vida. A academia foi a chave mágica da minha vida, a chave mestra da minha vida. Então, a academia fortaleceu o meu mandato, me fortaleceu na política. Depois, um doutorado em políticas públicas me favoreceu muito a atuação em espaços de executivo, em espaços de execução. Então, eu vim de deputada estadual, advogada, secretária de Justiça, secretária de Administração do meu estado, depois deputada federal, onde eu pude fazer a política pública no espaço legislativo e agora no SEBRAE, com um orçamento privilegiado, podendo olhar para as mulheres que estão empreendendo, transformando o Brasil, mas que ainda, como em todos os campos, sofrem todos os preconceitos, as consequências de todas as desigualdades e de todas as violências. Mas é isso, estamos aqui lutando para que mais mulheres empreendam, para que elas se sintam seguras a empreender e que haja uma política que diminua os gaps que há entre o empreendedorismo feminino e o empreendedorismo masculino. Essa é uma das suas prioridades, eu sei. Quais são as outras prioridades que você tem para o SEBRAE? Primeiro, eu preciso que o SEBRAE olhe para cada grupo subrepresentado. Eu digo subrepresentado politicamente, porque numericamente eu não posso dizer que negros, que pessoas LGBTQIA+, que pessoas PCDs, que mulheres são minorias, maiorias subrepresentadas. É porque nós somos a maioria da população. Somos a maioria da população, nós apenas somos subrepresentadas. Sim. No aspecto político, da economia, enfim. Então, a minha grande luta hoje é diminuir os gaps para esses segmentos. As mulheres não podem continuar, Cris, pagando 4% a mais de juros por serem mulheres. Nem podemos ter a famigerada taxa rosa, que é aquilo que faz com que todos os produtos femininos sejam mais caros que produtos masculinos. Depois, ter acesso ao crédito, ter acesso às redes, ter acesso aos mercados, para que esses grupos possam se exuberar num mundo que exige
cada vez mais que sejamos inovadores. E esses segmentos são inovadores, porque são resilientes, porque olham para tudo sob a lente da igualdade, porque são eles próprios, né? Vamos dizer, vítimas das desigualdades. Então, eles olham para tudo com esse olhar de igualdade. O meu sonho hoje é termos, primeiro, marcos regulatórios, um campo legislativo que nos proteja de verdade, que não sejam leis de degraus quebrados, que nós pensamos que nos protegem e nos desprotegem, são capas de desproteção, e também termos acesso a crédito em pé de igualdade, porque esses segmentos comprovadamente são mais adimplentes que os demais. Se a gente pensar especificamente no empreendedorismo feminino, que cresce aqui no nosso país, mas evidentemente ainda enfrenta barreiras, quais são os maiores desafios e as maiores oportunidades para as mulheres que se aventuram no empreendedorismo, muitas vezes por necessidade? Muitas vezes por necessidade. O empreendedorismo feminino, ele não é um empreendedorismo por oportunidade, não é um empreendedorismo programado, planejado, pesquisado. Ele é algo que a mulher faz por necessidade, porque o mercado de trabalho muitas vezes não atende às necessidades dela, ela não consegue conciliar horários e a economia do cuidado. Eu acho que as mulheres, elas têm 3 grandes entraves. O primeiro de todos eles é a questão do tempo. O tempo é crucial para a mulher. Hoje, as pesquisas do Sebrae indicam que as mulheres empreendedoras, elas passam 17 horas a menos nos seus negócios que os homens. Se elas passam menos tempo, elas lucram menos. Então, isso justifica por que uma mulher que tem mais anos de estudo, que tem um negócio tão promissor quanto, ela ganha menos que um homem. A segunda questão é a política, essa é a economia do cuidado. A segunda é a política econômica, que, infelizmente, as mulheres pagam mais juros que os homens, as instituições de crédito são mais exigentes, exigem mais comprovações, enfim, da capacidade... Tem mais dificuldade de conseguir crédito do que o homem. Tem mais dificuldade de conseguir crédito. E quando consegue, ainda paga juros mais altos. Paga juros mais altos. Veja, uma mulher... Numa família, as mulheres emprestam, porque hoje no pequeno negócio, o capital de giro do pequeno negócio é o cartão de crédito, com esse juro absurdo que o cartão de crédito tem. Só que a mulher empresta o cartão de crédito dela para o marido, o pai empresta para o filho, mas eles não emprestam para a mulher. Então a mulher, ela tem uma trava, ela tem uma resistência enorme e um medo de sentar em frente de uma instituição de crédito e falar em um empréstimo. Ela é extremamente conservadora, os valores são bem menores e ela não se sente à vontade para negociar, para dizer que aquele juro está alto. Então, isso faz com que uma mulher pague juros 4% mais caro. E se você falar de uma mulher preta, nordestina, ela vai pagar 60% de juro. 60% de juro. Isso significa que a instituição de crédito, a instituição financeira, é mais do que sócia dela. É quase como se ela fosse empregada daquela instituição de crédito. E o problema das redes. As mulheres têm menos redes, elas têm dificuldades em determinadas áreas, portanto, o espectro dela é menor. Então, a mulher, se você pensar a mulher na indústria... Você fala redes, é o quê? Rede de apoio? Rede de apoio e rede de negócios. Tá. Então, as mulheres, elas estão mais ou menos inchadas em determinadas áreas. Por exemplo, setor de comida, setor de beleza, setor de bebida, setor de confecções. Então, quando você fala em indústria e em outras áreas que as mulheres, que são mais lucrativas, ali as mulheres não estão. Então, na economia, por exemplo, na agricultura familiar, a mulher está lá, mas a mulher não está no chamado agronegócio. Ela está onde rende menos. Então, ela usa menos tecnologia, ela usa menos crédito, ela tem menos tempo para o negócio dela. Então, ela termina sendo uma guerreira cansada. E isso dificulta muito a vida da mulher. Então, esse é o nosso desafio, é encurtar esse caminho para as mulheres. O que nós fazemos no Sebrae hoje? Nós temos o Fundo de Aval à Pequena e Média Empresa, o FAMP. A maior dificuldade da mulher é que ela não tem avalista,
e ela não tem bens para dar em garantia. Então, o Sebrae vai lá e diz para ela, eu te dou isso, através do FAMP. Então, o Sebrae não empresta e nem doa recursos, mas ele avaliza esses negócios de mulheres. E isso faz com que os juros médios para uma mulher caia em 15%. Então, essa hoje é minha grande alegria no Sebrae. Você está no Sebrae desde 2023, é isso? Desde 2023. E mudou completamente, a partir do momento que você entrou no Sebrae, essa relação com as empreendedoras mulheres. O que você trouxe e me conta o número de mulheres que hoje em dia têm acesso que não tinham antes. Olha, porque eu sei que aumentou exponencialmente. Exponencialmente. Isso mostra que as mulheres estão ativas, elas estão sedentas, elas respondem imediatamente. Precisava de alguém para olhar para elas. Basta olhar. Basta você dar a mão que ela imediatamente se exubera. Então, nós chegamos no Sebrae, nós criamos uma gerência de empreendedorismo feminino, inclusivo e diverso. Ali nós atendemos mulheres, pensando políticas para mulheres, para pessoas 60 mais, para PCDs, famílias atípicas, para indígenas, pessoas LGBTQIA+. Fizemos a primeira pesquisa mundial sobre empreendedorismo LGBTQIA+, porque eu não acredito em política pública sem bons números. Nós precisamos ter números, primeiro, para pensar a política e, segundo, para medir. A nossa grande alegria não é só a porta de entrada. A nossa grande alegria é a porta de saída. Então, criamos uma gerência para cuidar disso. Segundo, acesso ao crédito para mulheres. Nós, o FAMP, o Fundo de Aval à Pequena e Média Empresa, ele avaliza 80% de um negócio. Negócio de mulheres, a partir de 2025, nós passamos a apoiar e a avalizar 100%. E, Cris, sabe qual foi o resultado disso? Sebrae atendia mais ou menos anualmente 100 mil mulheres. Passamos a atender 800 mil mulheres. É impressionante o número. É impressionante. E mais, nós emprestávamos cerca de 100, 200 milhões. Nós agora queremos fechar o mês de março emprestando 1 bi. Alavancando 1 bi em empréstimo para as mulheres. E elas estão respondendo de uma forma... Nós fazemos um evento de mulheres e temos 15 mil mulheres presenciais, temos 20 mil mulheres online. Elas estão respondendo. Então, nós estamos oferecendo aval, consultoria, mentoria, feiras, eventos, para que elas possam formar um network, formar essa tão almejada rede de apoio de mulheres. Quais são as habilidades mais importantes hoje, na sua opinião, para quem quer empreender? Aí eu já estou falando de todo mundo, não só de mulheres. Bom, a primeira questão é a inovação, né? A palavra mágica, é você ser inovador. Então, eu também pensava assim, quando você fala em inovação, você pensa que é algo da NASA, né? Inventou um novo foguete, tecnologia, enfim, e não é. Se eu crio uma nova forma de fazer o pastel da vovó, isso é inovação. Inovação é algo que o mercado ainda não ofereceu, ou de uma forma que o mercado ainda não ofereceu. Então, você tem que ser inovador. Primeira questão, você tem que ser, você tem que se capacitar, e o Sebrae oferece isso. Porque a grande dificuldade do empreendedor hoje, principalmente do pequeno microempreendedor, esse que faz por necessidade, é que ele não sabe precificar o seu produto, ele não sabe identificar o seu cliente, ele não sabe ele não sabe a questão de movimento de caixa. Então, ele não distingue o que é o caixa dele, o bolso dele e o bolso do negócio dele. É tudo misturado. É tudo misturado. PFPJ, pessoa física e pessoa jurídica. Mistura. Então, essa questão do movimento de caixa é muito difícil para eles. Então, precisamos ser inovadores, resilientes, criativos e corajosos. Quais são os conselhos que você daria para quem quer empreender hoje, especificamente mulheres? Porque isso tudo são as dificuldades pelas quais as pessoas passam. O que as pessoas têm que fazer? Você tinha me perguntado dos potenciais. Sim. Negócios de mulheres são inclusivos, criativos e inovadores. Se você
não tem diversidade no negócio, você não tem inovação. A diversidade é a mãe da inovação. Se nós estivermos numa sala, todos homens, de meia idade, de classe média, nós vamos pensar igual. Então, daí não vai surgir inovação. Então, as mulheres, as pessoas negras, o segmento LGBTQIA+, as famílias... As famílias com pessoas portadoras de necessidades especiais, elas trazem inovação, porque são as necessidades que causam as inovações. Então, eu diria para alguém hoje, assim, de possibilidade, primeiro seja inovador, seja criativo, e o negócio das mulheres são. Uma mulher não contrata alguém porque é branco, porque é preto, não, ela contrata alguém porque está do lado. Ou é da família que está desempregado. Então, ela olha para esse redor. Então, quando você chega, por exemplo, nas comunidades, nas periferias, são os negócios das mulheres que estão prosperando e que estão gerando oportunidades. Então, olhe a sua aldeia, pense no seu produto, conheça o mercado, precifique e procure o Sebrae, que o Sebrae vai te ajudar, vai te dar a mão desde o começo até a ponta. Se você quer crescer, se você quer inovar, o Sebrae vai junto com você. Maravilha. E para a gente terminar, muito boa a nossa conversa, adorei. Para a gente terminar, o que significa para você ser protagonista da sua própria história? Olha, ser protagonista, muitas vezes as pessoas acham que é muito árduo, é muito pesado. Então, Cris, quando mulheres como você e tantas outras que, sabe, que são protagonistas e que são pioneiras e que são inspiradoras, o que a gente não pode mostrar para elas é que é difícil chegar lá. Não é difícil, mas também não é fácil. Não é moleza, não é moleza, né, Margarete? Então, é ser corajosa, se conhecer, conhecer seus limites, conhecer seus objetivos. E, gente, eu vou falar uma palavrinha mágica, estuda, né? É o estudo. Eu não estou dizendo que você precisa ir para uma academia, mas você precisa conhecer seu negócio com profundidade. Você precisa se aprofundar naquilo que você faz, ser boa naquilo que você faz. Se você for boa naquilo que você faz, e você olhar para o seu redor, olhar para as mulheres que estão ao seu redor, e você acreditar em você, como você acreditar nelas, como você acredita em você, você vai formar sua rede forte, você vai ter o seu negócio e você vai ser uma protagonista. Muito obrigada. Uma delícia de receber aqui, Margarete. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, querida. Prazer.